Boa noite, pessoal do Facebook, a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Estamos aqui iniciando mais uma live fé para edificação aí da nossa vida espiritual. Queremos que Deus há de abençoar aí poderosamente nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Pastor irmã Simone, seja bem-vinda, Deus abençoe. Pessoal do Instagram também, a paz do Senhor Jesus, boa noite, Deus abençoe vocês, grande abraço para vocês, em nome de Jesus. Gilmarzão, paz do Senhor Gilmar, grande abraço, tamo junto, estamos aqui na fé, live fé, né, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Se entrou mais alguém ali, que eu não sei quem é. Entrou ali o Gilmarzão, que eu já saudei, irmã Simone, mas tem mais alguém. Mas vai entrando, pessoal, e já a gente vai dar início aí à palavra de Deus. Creio que o Senhor há de nos abençoar com essa palavra. Irmã Cleide, paz do Senhor, irmã Cleide, irmão Belo, paz do Senhor a vocês todos, gente. Chegando a Irmandade aí, povo de Deus. Nós vamos, já vamos orar. Diaconisa Célia, paz do Senhor, Diácono Augusto, minha mãe, paz do Senhor, irmãos, Deus abençoe. Vamos orar e pedir a Deus o seu favor sobre a nossa vida, amém? Senhor Jesus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, te louvamos, te agradecemos pelo privilégio de estar na Tua presença. Ó Pai, nós não aceitamos, não permitimos mal algum na nossa vida. Nós repreendemos toda a obra das trevas, toda a obra contrária, todo levante das trevas sobre cada pessoa que vai assistir essa live. Eu repreendo na autoridade, no nome do Senhor Jesus, nenhum mal sucederá, praga alguma chegará à sua tenda, porque o Senhor dá ordem aos seus anjos a seu respeito, ó Pai, para guardar, para livrar de todo mal, em nome do Senhor Jesus, e ó Pai, que eles possam transbordar para a direita, para a esquerda, que o Senhor possa fazer os seus celeiros ser cheios, o Senhor possa fazer, Senhor, a vida deles ser poderosamente abençoada, a geladeira, todas as áreas aí da vida, que o Senhor possa somar, acrescentar para a glória de Deus, no nome do Senhor Jesus. Nós sabemos, Senhor, que sem Ti nada podemos fazer, ó Deus. Nós somos dependentes do Teu Espírito Santo, e eu te peço, Senhor, a voz que vai falar é a minha, mas eu creio que o Senhor vai colocar as Suas palavras, Senhor, na minha boca, que eu possa falar, Senhor, a necessidade de cada pessoa que vai assistir essa live, Pai. Em nome do Senhor Jesus, pedimos, Senhor, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um deles, ó Pai, que o Espírito Santo entre agora em cada lar, em cada casa que está recebendo ou vai receber essa live, que o poder do Espírito Santo de Deus entre em nome de Jesus agora, que nenhum mal, não maldição, perturbação, obra contrária, obra das trevas, temor noturno, espanto noturno, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, nenhum mal tem poder sobre esses lares, sobre essas casas. Nós repreendemos todo o mal em nome do Senhor Jesus. Pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre a vida de cada um dos Teus servos, toda obra maligna, todo levante, seja desfeito na autoridade em nome do Senhor Jesus. Toda macumba, feitiço, inveja, seja desfeito tudo mal, toda obra diabólica das trevas, saia, não tem mais poder sobre a vida deles, saia, todo levante das trevas, saia, na autoridade do nome do Senhor Jesus. E ó Pai, que a vida de Deus, a liberdade de Cristo esteja sobre a vida deles, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Nenhum mal sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. O Senhor dá ordem aos seus anjos a respeito de você e dos irmãos queridos, em nome de Jesus, amém. Olha, fazendo aquele pedido que eu sempre faço, quem puder compartilhar essa live, faz essa gentileza. Vamos pregar a palavra de Deus, levar a palavra de Deus para as pessoas. Creio que essa palavra há de elucidar a nossa vida num assunto bem interessante para os nossos tempos aqui.
Nós vamos começar no Evangelho de João, capítulo 8, bem conhecida a palavra de Deus, 31 e 32. Isso aqui até a criança sabe de cor. Diz assim: E Jesus falou aos judeus que creram nele: Vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem na minha palavra, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Bom, eu tenho ensinado e tenho explicado que o que funciona, não mais do que qualquer outra coisa na vida das pessoas, é entender que a Bíblia, ela é a nossa regra de conduta e fé. Para nós, talvez meus irmãos aí que estão comigo aqui, isso não tem tanto problema, porque já creram no Evangelho, já entendem a palavra de Deus, são homens e mulheres aí, estão aí comigo aí agora, cheios do Espírito Santo, pessoas que têm temor de Deus, que, né, seria dispensável até dar explicações do Evangelho para vocês. Mas pensando não só em vocês, meus irmãos, que estão me assistindo, mas naqueles que podem assistir depois também, aqueles que vocês vão compartilhar a live e vai levar a palavra para várias pessoas através de compartilhar. Por isso que eu peço para compartilhar a live, para que nós alcancemos todo tipo de pessoas que precisam ouvir a palavra. Todos nós precisamos, porém tem aqueles também que não têm a total compreensão. Quando você olha para a palavra de Deus e a gente fala assim que a Bíblia ela é regra de conduta e fé, alguém pode dizer assim: a Bíblia é escrita por homens, é um livro igual a qualquer outro. Alguém pode pensar isso. Tem tanta coisa na Bíblia aí, eu acho que a Bíblia ela se contradiz. Uma hora ela fala uma coisa, outra hora ela fala outra. E, pra falar a verdade, acho que ninguém sabe de nada. Tem muitos que pensam assim. Outros pensam assim: não, isso aí cada um interpreta do jeito que quer e se move conforme seu interesse. Cada um interpreta conforme seu interesse, muitos dizem. Porque nunca olharam a palavra de Deus querendo compreender melhor. Oséias 4,6 fala assim: o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. A segunda turma desse Oséias 4,6 é: porque tu rejeitaste o conhecimento. Então tem duas categorias de pessoas: as que não conhecem e as que rejeitam o conhecimento. Então a palavra de Deus ela é regra de conduta e fé. Pastor, o papel aceita tudo, outros dizem. Isso é um papel, mas quem garante que isso aí, tantos mil anos, isso aí permanece original? Que alguém mudou aí para recoisar um interesse pessoal aí, falar alguma coisa aí que é para seu benefício próprio. Quem já viu esse tipo de colocação que eu falei? Quem já viu esse tipo de colocações que eu falei? Escreve aí, eu já vi. Escreve aí para mim aí, na live aí. Quem já ouviu essas colocações que eu fiz aqui agora? Alguém dizendo esse tipo de colocação? Escreve assim: pastor, eu já vi muito, eu já vi várias vezes. Escreve aí na live aí para mim aí. Como é real? Quantas pessoas
não entendem, não querem compreender a palavra como regra de conduta e fé, porque aqui são a mesma coisa de um jornal, o cara põe o que quer lá, e não sei o que lá, e fala tanta bobagem, porque a pessoa não aprofundou, não buscou entender, não buscou aprender. A palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a palavra inerrante de Deus. Ela é a palavra inerrante de Deus. Aí você diz assim: mas se Jennifer, paz Senhor, Deus abençoe você, seja bem-vinda. Como que você prova então que essa palavra aí você está dizendo aí que ela é inerrante aí? Como que você prova que ela é inerrante? Eu já vi, diaconisa Célia, isso aí é de lei, né? Quando você começa, a Bíblia foi escrita por 40 escritores, ela demorou 1.600 anos para ser escrita, 1.600 anos para ser escrita. A maioria dos autores, de 40, não se conheceram, um autor não conheceu o outro, a maioria deles não se conheceram, né? Quem escreve, por exemplo, os Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio é Moisés. O Pentateuco, quem escreve é Moisés, são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Ou seja, se você parar para pensar, era para ter uma grande contradição, uma guerra. Por quê? 40 escritores diferentes, 1.600 anos de diferença de escrita. Imagine você falando uma opinião hoje sua sobre um assunto, e imagine você falando desse assunto 20 anos atrás, você mesmo. Quantos assuntos em 20 anos de diferença? Eu, por exemplo, tenho 43 anos, tem muitos assuntos que você perguntasse para mim com 23 e eu responderia a maioria deles, uma boa parte deles, completamente diferente do que eu responderia hoje. Os temas da vida, o que você acha disso hoje? Tal assunto, tal assunto, tal assunto, tal assunto, tal assunto, tal assunto, tal assunto. O que você acha disso hoje? Irmãos aí que estão comigo, né? Irmão de 65 anos, 67 anos, 60 e poucos anos. Você tinha uma opinião com 20 anos de idade. E hoje você tem um monte de opiniões que são diferentes de que você tinha quando você tinha 20. Agora, se eu expressasse uma minha opinião com 20, escrevesse num papel, depois eu fosse escrever minha opinião com 40 no papel, provavelmente já daria divergência eu de mim mesmo. Agora você imagina 40 escritores sem se conhecer, 1.600 anos a diferença da escrita, e ninguém fala nada diferente um do outro. Se você parar para pensar e colocar, pautar, começar a estudar, se você vê os profetas maiores, os profetas menores, você vê o salmista, você vê o Pentateuco, você vê que vai todo mundo falando a mesma língua, e anos e anos e anos depois, né? Você pega lá um Moisés, você pega lá um Davi, a mesma postura, a mesma posição daqueles que temem a Deus. Agora eu vou mais longe, agora eu vou começar a aprofundar. Você vê o salmista Davi, que vos parece? Olha só isso aqui que eu vou fazer. O que vos parece o Salmo de número 22? De quem parece que o salmista está falando? Eu vou ler o texto
quero que vocês participem comigo. Estudo bíblico, vai, estudo bíblico. Quero que vocês participem comigo. Vocês vão escrever de quem o salmista está falando. Quem vos parece o salmista está falando de quem aqui? Ó? Isso aqui é o salmista, Salmo de Davi, Salmo número 22. Olha. Meu Deus, por que me abandonou? Porque o Senhor está tão longe para me salvar, tão longe dos meus gemidos, quando eu vivo pedindo socorro, gritando pela sua ajuda. Meu Deus, de dia eu clamo, mas não recebo resposta, de noite não tenho sossego. Apesar disso, eu sei que o Senhor é o Santo, o Rei, o louvor de Israel. Os nossos antepassados confiaram no Senhor, confiaram e foram libertos, pediram a sua ajuda e foram libertos. Olha só. Mas eu valho menos que um homem, não passo de um verme, todos zombam de mim, sou desprezado pelo meu povo. Os que me veem caçoam de mim e balançam a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: não foi ele que jogou sua carga sobre o Senhor? Não é esse que vivia dizendo ser a alegria do Senhor? Pois bem, vamos ver se o Senhor vem salvar a sua vida. Vamos ver se vocês estão bons de Bíblia. Felipe Martim, Deus abençoe você, seja bem-vindo. Vamos ver se vocês estão bons de Bíblia aí. Anderson, seja bem-vindo, Anderson, Deus abençoe aqui no Instagram conosco aqui. De quem esse texto fala? 22 de Salmo, olha só. Meu Deus, por que me abandonaste? Eu valho menos que o homem, não passo de um verme, todos zombam de mim, sou desprezado pelo meu povo. Os que me veem caçam de mim, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: não foi ele que jogou sua carga sobre o Senhor? Não é esse que vivia dizendo ser a alegria do Senhor? Pois bem, vamos ver se o Senhor vem salvar a sua vida. Rodrigão, grande amigo meu, seja bem-vindo, Rodrigo. Tamo junto. Escreve aí, pessoal, de quem esse texto está falando? Salmo 22, alguém escreve aí para mim, Salmo 22, quem o salmista Davi estava falando de quem aí? Vamos lá. Vamos ver se alguém participa comigo aí, gente, na live aí, escreve aí. Esse texto aqui, Salmo 22, o salmista estava profetizando a vida de quem? Ele estava falando de quem aqui? Não apareceu ninguém. Quem se inscreveram para mim aí, não apareceu ninguém. Mas vamos lá então, para a gente ganhar tempo. O salmista Davi estava profetizando o sacrifício de Jesus na cruz. Ele estava dizendo: meu Deus, por que me abandonaste? Porque o Senhor está tão longe para me salvar, tão longe dos meus gemidos. Não foi Ele que salvou os outros, salva-se a si mesmo. Essa fala, Jesus, aí já conhece. Essa fala, eu estou lendo o Salmo de número 22, muitos anos antes de Cristo. Essa fala sai da boca do soldado que está crucificando Jesus, e o soldado era romano, não era um amigo de Jesus que falou isso, não era um leitor da Bíblia, do Velho Testamento que estava falando aquilo, um soldado romano. A palavra que o soldado romano diz, ele diz: ah lá, salvou os outros, não pode salvar ele mesmo. E até mesmo das pessoas que viviam naquele tempo. Olha só, quando Isaías, no capítulo 53, 700 anos, 600 anos antes de Cristo, é quando ele fala assim, ó: ele foi desprezado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, mas ele foi rejeitado e humilhado.
e dele não fizemos caso, mas ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, o profeta Isaías estava falando de Cristo. Só que Isaías, ele viveu 700 anos antes de Cristo. Quando Abraão leva o seu filho Isaque para sacrificar no monte, o filho sendo colocado no altar, e aí o anjo brada do céu: não, Abraão, não faça tal coisa. Ali é o pai representando o pai, sacrificando o filho. Abraão não tem que sacrificar o filho, mas Deus entregou o seu único filho para morrer no nosso lugar. 6 mil anos antes de Cristo, tipificando as roupas que a Bíblia diz que Deus fez para Adão e Eva. O Adão coloca quando ele peca, ele coloca os galhos de árvore, umas folhas, os cobre de folhas. Mas a Bíblia fala que Deus faz uma roupa para eles com vestes de cordeiro, já representando Cristo, a morte de Jesus na cruz. Então quando alguém diz assim, a Bíblia ela é a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Por que ela é a palavra de Deus? Não é simplesmente porque eu estou dizendo que é a palavra de Deus, é porque só tem alguém que pode saber tudo, de todos os tempos, em todos os momentos, sabe o presente, o passado e o futuro. Deus é o único que é onisciente, onipresente, onipotente. Então quando você olha a palavra de Deus, ela é o resultado. Daniel capítulo 12 versículo 4, tem sempre falado disso aqui na igreja. Fala assim: os homens dos últimos dias correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Você pode ver que hoje nunca se correu tanto como se corre hoje, e nunca a ciência se multiplicou tanto como se multiplica hoje. Até uns 50 anos atrás aí era uma vergonha, né? Não tinha quase nada. Me lembro, meu pai tem 60, vai fazer 70 anos aí. A maioria dos lugares que ele ia na sua infância não tinha energia elétrica. Até esse dia atrás, até hoje, né? Em alguns lugares escassos não tem, mas a tecnologia explodiu, né? Nos grandes centros, pelo menos, né? Explodiu, é muito rápido, multiplicar é rápido. Então quando você olha tudo isso, você entende que você não está lendo um livro comum. Alguém diz uma frase, né? Eu li a Bíblia e achei um monte de erro. Eu li a Bíblia e achei um monte de erro, todos eles em mim. Todos os erros que eu vi na Bíblia foi quando eu li a Bíblia, ela apontou meus erros. Então, você vê a realidade. Quando você olha para a Bíblia falando do casamento, se você fizer o que está na Bíblia a respeito do casamento, o casamento dá certo. Se você fizer o que está na Bíblia na criação dos filhos, o filho vai dar certo. Se você tiver o que está escrito na Bíblia, você fizer sobre finanças, a finança vai dar certo. Se você fizer o que está escrito na Bíblia a respeito do trabalho, o trabalho vai dar certo. Não tem jeito errado. Se você fizer o que está escrito na Bíblia em referência à convivência na sociedade, a convivência vai dar certo. Se você fizer o que está escrito na Bíblia em relação aos seus pais, vai dar certo. Se você fizer o que está escrito na Bíblia em relação à saúde, vai dar certo. Olha só isso. Por quê? Porque todos os conselhos da Bíblia, eles são conselhos que vêm da parte de Deus. Não foi o homem comum lá do... Entenda, como que um homem 600, 700 anos de Cristo, 500 anos de Cristo, 400, 600, 700 anos de Cristo,
poderia falar: nos últimos dias os homens correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Quem foi que falou isso para ele? Quem foi que contou isso para ele? E detalhes. Quem falou para Davi 800 mais anos do que isso, antes de Cristo, os detalhes da crucificação de Jesus, até o que as pessoas iam falar na hora da crucificação. O livro de Isaías fala mais: e ele terá um túmulo com os ricos. Olha só, Jesus morre, está lá na cruz, morre na cruz, é tirado da cruz, vem uma pessoa e pede o corpo de Jesus para colocar num túmulo. Quem é que coloca? José de Arimateia. Ele era rico. No Salmo, o salmista Davi fala assim: e o Senhor não permitirá que o meu corpo sofra decomposição. Paz, Senhor Vaguinho, Deus abençoe. Eu estou vendo aqui pelo comentário da diaconisa Sérgio. Gente, não aparece todo mundo para mim aqui, viu? Quando aparece é o saldo, mas não aparece todo mundo que está na live para mim, o nome. Não permita, o Senhor não permitirá que o teu santo sofra decomposição. Que santo é esse que não sofra decomposição? Quem estava escrevendo isso era Davi. O Senhor não permitirá que o teu santo sofra decomposição. O Davi morreu e decompôs. Quem é que não sofreu decomposição? Foi Cristo, porque ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Quem é o santo que não sofreu decomposição? É Cristo. O salmista profetizou. Então a palavra de Deus, ela não precisa de ajuda nem para explicação, meu filho. Você parar para pensar, é ler. Olha só o que o apóstolo Paulo falou do comportamento do ser humano dos últimos dias. Se ele estiver errado, você pode dizer que a Bíblia não fala a verdade. Se ele estiver certo, você aceita Jesus como seu Salvador. Olha só isso aqui. É importante para vocês saber isso também, Timóteo. A carta que Paulo manda para Timóteo, que nos últimos dias vai ser muito difícil ser servo de Cristo, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão incapazes de se controlarem, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecendo aos pais, sendo ingratas e completamente más. Serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros. Serão sempre mentirosas e desordeiras, e não se incomodarão com a imoralidade. Serão rudes e cruéis. Escarnecerão daqueles que procuram ser bons. Serão traidores, seus amigos, atrevidos, inchados de orgulho. Preferirão ser amantes do prazer a amar a Deus, tendo aparência de piedade, porém não acreditarão realmente em nada do que ouvem. Será que Paulo estava mentindo ou estava falando a verdade? Os últimos dias serão terríveis, vamos ser amantes de si mesmo, presunçosos, avarentos, tal. Falsos ensinos, esfriamento do amor, ecumenismo, olha aí o sistema, né? Engolindo. Nós vimos aí no Brasil esses dias o sistema engolindo o que é correto, o lado que defende a família, que defende a liberdade, que defende a pátria. O sistema engoliu. Não vou entrar em detalhes aqui na live. O sistema engoliu os que defendiam o lado de Deus, pátria, família, infelizmente. E nós precisamos orar e crer
E há esperança ainda, né? Os conchavos socialistas estão aí, moeda única na América Latina, unindo a moeda do Brasil com a Argentina. Para quem não sabe, o governo do anticristo, que a Bíblia fala dele, o filho da perdição, que se levanta tudo quanto se chama Deus, segundo Tessalonicenses capítulo 2, fala, olha só: porque aquele dia não chegará enquanto não acontecerem duas coisas. Primeiramente, haverá uma época de grande rebelião contra Deus. Alguma coisa parecida aí ou não? Uma época de grande rebelião contra Deus, e depois virá o homem da rebelião, o filho da perdição, e ele se oporá a qualquer Deus que houver, e derrubará qualquer outro objeto de culto e adoração. Ele se assentará como Deus no templo de Deus, alegando ser o próprio Deus. Vocês não se lembram de que eu lhes falei a esse respeito quando estava aí? E vocês sabem quem o está impedindo de já estar aqui, pois ele só pode vir quando tiver chegado a sua hora. A obra desse homem da rebelião já está em marcha, mas ainda aguarda que se afaste do caminho aquele que o detém. E então aparecerá o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá com sua presença quando voltar. Esse perverso virá como instrumento de Satanás, cheio de poder e falsos milagres e maravilhas, e ele enganará completamente aqueles que estão perecendo, porque rejeitaram a verdade, recusaram-se a crer nela e a amá-la e a deixar que ela os salvasse. Portanto, Deus permitiu que eles creiam nessas mentiras por meio do seu poder sedutor, e todos eles serão julgados com justiça por terem crido na falsidade, rejeitando a verdade e sentindo prazer na justiça. Olha só, aqui está falando do anticristo ser levantado. Você sabe quais são as características do anticristo? Um poder único, uma moeda única para todo mundo, um governo mundial que comanda tudo. A Bíblia fala que esse homem, o iníquo, o filho da perdição, o anticristo, ele se levantará contra tudo que se chama Deus. Olha o sistema engolindo pátria, família e liberdade. Não precisa falar de onde vem o sistema. Ecumenismo, um governo só, uma religião só para o mundo todo. Um líder econômico para o mundo todo com uma moeda única. Alguma coisa vos parece aí parecida ou não? Então, a palavra de Deus está se cumprindo nos mínimos detalhes. Se refugie em Deus enquanto é tempo. Busque a Deus enquanto é tempo. Isaías 55 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Porque vão ter dias que eles vão ter fome, mas não vai ser de pão. Está na Bíblia. Vão ter fome da palavra de Deus, vão buscar, mas não vão encontrar. Hoje é o dia de aqueles que querem estar com o Senhor naquele dia, no dia que o Senhor vier buscar a sua igreja. Se a pessoa não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, hoje é o seu dia.
Se a pessoa ainda não entendeu o tempo que está vivendo, está vendo tudo avesso, tudo contrário, mas não consegue entender o porquê. A Bíblia diz o porquê. A Bíblia diz o porquê. E aquele que crê em Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, a Bíblia diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que confessar diante dos homens Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador será salvo. A Bíblia fala claramente. Os sinais, eles estão aqui, estão aí. Então, para quem ouviu o começo dessa live, quando eu disse assim, que as pessoas dizem que a Bíblia é escrita por homens, já deu para entender o nível que a Bíblia tem e é. A Bíblia, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Tudo já se cumpriu, pastor? Tudo já se cumpriu? Ainda não. Mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas nós não somos daqueles que retrocedem. Está lá em Hebreus. Está lá em Hebreus. Hebreus, capítulo 10, versículo 38, 36 em diante. Vocês precisam continuar fazendo com toda a paciência a vontade de Deus, se quiserem receber tudo quanto lhes prometeu. Pois, como ele diz nas Escrituras, um pouco mais de tempo, e virá aquele que há de vir, e ele não vai demorar. E aqueles cuja fé os tornou justos aos olhos de Deus, devem viver pela fé, confiando nele em tudo. Do contrário, se eles recuar, Deus não terá prazer neles. Nós, porém, nunca demos as costas a Deus para decretarmos a nossa própria destruição. Nós somos dos que creem e são salvos. Olha só, nós nunca retrocedemos, voltamos atrás. O justo viverá da fé, se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aí vem o livro de Apocalipse. O João, o discípulo amado, olha só. Olha só isso. Carta às igrejas. Que todo aquele que puder ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. A todos que forem vitoriosos, eu darei o direito de comer do fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Que todo aquele que pode ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Aquele que for vitorioso não sofrerá a segunda morte. Aquele que ouvir o Espírito está dizendo às igrejas: todo aquele que for vitorioso comerá do maná escondido, a cada um eu darei uma pedra branca, e na pedra estava gravado um nome novo, que ninguém mais conhece a não ser aquele que o recebe. Olha só. Três aqui. Todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda profundamente o coração e a mente dos homens, e eu darei a cada um de vocês aquilo que merecer. Olha só isso. Todo aquele que pode ouvir, ouça o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Estou falando aqui, são as promessas de Deus às 7 igrejas da Ásia, através do apóstolo João. A recompensa daqueles que perseveram, a recompensa daqueles que creem. Pastor, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador, como que eu faço? Você vai fazer uma oração.
Você vai dizer assim, ó: Senhor Jesus, eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida. E eu te peço, perdoa-me, Senhor, todo o pecado que eu tenha praticado por atos, palavras, consciente e inconscientemente. Peço que o teu sangue me purifique de todo o pecado. Ele vai entrar na sua vida, vai fazer morada, vai cear com você, e você com ele e ele com você. A partir disso você vai fazer o quê? Você vai procurar uma igreja que pregue a palavra de Deus, que ele pregue a palavra de Deus. A Bíblia diz: aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. A partir disso, o que a pessoa vai fazer? Santificar. Santificação é o que? Separação do mundo. A Bíblia fala: vinde comestais. Vinde comestais. A Bíblia diz assim: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Ah, eu bebo, eu não gosto para a igreja. Você pode ir do jeito que você tiver, do jeito que você for, do jeito que tiver a tua vida, você precisa ir para a igreja. Não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Não importa a distância ou a situação que esteja a sua vida, você precisa urgentemente colocar a sua vida na presença do Senhor, no altar de Deus. E sábio é aquele que ganha almas, e sábio é aquele que confessa Jesus como seu Salvador, e sábio é aquele que foge da ira futura. João Batista, quando o pessoal foi ter com ele, que ele estava lá pregando o evangelho, ele falou: quem vos ensinou a fugir da ira futura? Para os soldados ele dizia: e o que nós precisamos fazer para ser salvo? Contente-se com o vosso soldo, trabalhe, ganhe seu salário e viva dignamente, não defraude a ninguém. E assim por diante, ele ia ensinando as multidões, e elas eram batizadas, batismo para arrependimento, até que chega Jesus e João Batista fala assim: é dele que eu tenho falado o tempo todo, que eu não sou digno de desamarrar a sandália dos seus sapatos, dos seus pés. E João Batista rejeita batizar Jesus. Jesus falou: faça assim, que é necessário que se cumpra a justiça. E Jesus nas águas é revestido do Espírito Santo, e do céu o Pai fala: esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. A missão de Jesus é salvar. Salvação é da alma, salvação, vida eterna. E Ele é tão bom e misericordioso que além disso ainda nos dá vida e vida em abundância. Eu creio que Deus falou conosco. Compartilhe essa live aí, gente, para o maior número de pessoas possíveis. Eu creio, a palavra de Deus ela é para salvar, é para libertar o homem do pecado. E quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus, ao ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Cristo. Louvado seja Deus. Um grande abraço para os meus irmãos, para todos vocês. Creio que essa palavra veio como uma flecha nas mãos do Senhor essa noite. Que o Espírito Santo possa alcançar e abençoar a vida de muita gente através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém, amados? Vamos orar? Senhor Jesus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, a voz que falou é a minha, mas a palavra é de Deus. Que a Pai possa haver um despertamento no meio do teu povo, para que eles possam compreender a importância de ter uma vida de Deus, uma vida com Deus. E ó Pai, para todos aqueles que necessitam, opera milagres, sinais, maravilhas, que o Senhor possa libertá-los, ó Pai, de toda maldição,
porque maldito aquele que foi pendurado no madeiro. Jesus levou sobre si as maldições. Que a partir de hoje, ó Pai, essa pessoa seja quebrada toda maldição de família, toda maldição de divórcio, de separação de família, que saia na autoridade do nome de Jesus. Nenhuma palavra contrária, nenhuma maldição lançada tem poder na vida deles, porque nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós declaramos a vida e vida com Deus, uma vida abençoada, liberta, transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Caia por terra enfermidade geracional, enfermidade que veio de maldições de família, que saia na autoridade no nome do Senhor Jesus. Todo mal, toda enfermidade, toda obra contrária, toda miséria, toda tristeza, depressão, síndrome do pânico, todo mal saia em nome de Jesus. Oro também, Senhor, pelo seu Pedro, está internado, pai do nosso pastor Mário. Liberta, Senhor, de toda enfermidade, em nome do Senhor Jesus. Todo espírito de enfermidade que saia da vida dele, em nome do Senhor Jesus. Todo mal, que o poder do Espírito Santo quebre agora toda obra das trevas, na mente, no corpo, nas emoções, na finança, em todas as áreas da vida. Que saia todo espírito de enfermidade, espírito das trevas, espírito maligno, sai em nome de Jesus. Seja quebrado todo mal em nome de Jesus, para a honra e glória do nome, que é sobre todo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Grande abraço, amados irmãos, Deus abençoe, uma semana abençoada para vocês, vida e vida em abundância. Grande abraço, tamo junto.